Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Em uma boate, Lastra tenta agarrar Luciana à força. Luciana começa a trabalhar na mansão dos Torres Landa. Rodrigo beija Luciana. Clara humilha Luciana ao vê-la muito próxima de Rodrigo. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Um Refúgio para o Amor, no resumo semanal de 3 a 7 de julho. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 3 de julho. Luciana chega na casa de Violeta e como ela ainda não chegou do trabalho, a sua vizinha Estela a convida para esperá-la em sua casa. Rodrigo diz à mãe que Clara e ele ainda não escolheram a data do casamento. Todos brindam ao casamento de Clara e Rodrigo, mas Roselena se mostra muito incomodada ao saber dos planos do filho. Jana comenta com Patrício sobre o casamento de Rodrigo com Clara e diz: "Pobrezinho do meu irmão." Luciana avisa Serápio que chegou bem na capital. Serápio diz ao irmão de Luciana que ela ligou e disse que chegou bem na casa de Violeta. Clara agradece Rodrigo por formalizar o compromisso deles para os pais dele. Violeta fica muito feliz ao encontrar Luciana. Luciana diz a Violeta que foi para lá para trabalhar e que todos na cidade dela pensavam que a amiga poderia ajudá-la a conseguir trabalho. Violeta diz a Luciana que a vida naquela cidade está muito difícil. Ela teve que inventar para a mãe que trabalha em um hospital, porque não teve alternativa. Não pôde dizer a verdade, porque trabalha em uma boate atendendo os clientes. Aquiles está obcecado por Luciana e diz para si mesmo que ela vai ser dele. Luciana diz a Violeta que tem certeza de que foi o senhor Aquiles quem mandou queimar a fazenda da família dela. No dia seguinte, Rodrigo comenta com Patrício que encontrou Luciana no trem e ela está linda. Patrício diz a Rodrigo que adoraria vê-la. Luciana diz a Violeta que vai sair e vai conseguir trabalho. Maximino volta a culpar Rodrigo pelo estado em que Patrício se encontra. Rodrigo se irrita, diz para o pai parar de recriminá-lo e que preferia que ele tivesse acidentado e não o irmão. Luciana começa a procurar trabalho. Paz se machuca. Madalena insiste para que ela avise Luciana, mas Paz se recusa a dar preocupações à filha. Luciana chega em casa arrasada, diz a Violeta que está bem difícil conseguir trabalho, mas ela precisa encontrar algo. Violeta tenta convencer Luciana a ir com ela a falar com seu chefe, pois tem certeza que ele lhe dará trabalho. Julieta aconselha Clara a marcar logo a data do casamento com Rodrigo. Madalena liga para Violeta, conta que Paz quebrou a mão e pede para ela dizer a Luciana. Luciana fica preocupada ao saber do que aconteceu com a mãe. Procópio, o empregado de Aquiles, escuta a conversa de Madalena com Violeta. Rodrigo e Clara fazem planos para o casamento. Rodrigo diz que Clara pode escolher a data do casamento, o que a deixa muito animada. Luciana agradece Violeta, mas diz que não vai para a boate com ela. Pela manhã, Luciana volta a procurar trabalho. Clara diz a Julieta que naquela noite Rodrigo e ela vão sair com os amigos e talvez aí marquem a data do casamento. Desesperada por não ter conseguido trabalho, Luciana decide ir com Violeta para a boate. Violeta apresenta Luciana ao seu chefe. Ivan diz a Violeta que Luciana é muito bonita e vai atender às mesas. Rodrigo, Clara e os amigos chegam à boate Inferno, onde Violeta e Luciana estão trabalhando. Violeta arruma Luciana para o trabalho. Diz que na boate é conhecida por todos como Coral e ela não pode se chamar Luciana ali, vai se chamar Joana. Rodrigo e Clara entram na boate e Ivan manda Luciana atendê-los. Luciana e Rodrigo ficam surpresos ao se encontrarem novamente. Terça-feira, 4 de julho. Assustada, Luciana diz a Violeta que não pode fazer aquilo. Violeta diz que é claro que ela pode. Ivan tira fotos de Luciana sem que ela perceba. Rodrigo não tira os olhos de Luciana. Procópio conta para Aquiles a conversa que escutou entre Lourenço e Fabiano. Aquiles diz a Procópio que chegou à conclusão de que Luciana está com a filha da Madalena, a Violeta. Luciana se aproxima da mesa de Rodrigo para atendê-los. Grosseira, Clara manda Luciana sair. Um dos amigos de Rodrigo pede para Luciana levar uma água mineral para ele.
Julieta diz a Roselena que está encantadíssima com Rodrigo e muito feliz que ele vai se casar com a Clara. Roselena diz a Violeta que na atualidade cada vez há menos jovens que querem se casar e que espera que Clara aprecie a decisão que Rodrigo tomou. Ivan mostra a foto de Luciana para Lastra, que fica muito empolgado com ela. Cláudio Linhares chega à boate Inferno. Muito educado, Rodrigo pede para Luciana levar uma garrafa de tequila para eles. Lastra diz a Ivan que quer Luciana para ele. Ivan manda Violeta se encarregar da mesa de Rodrigo e Luciana atender Lastra. Rodrigo sai da mesa à procura de cigarros. Lastra diz a Luciana que não quer nenhuma bebida, quer a ela. Luciana chama Lastra de velho abusivo, manda ele soltá-la e se afasta. Rodrigo pensa que Luciana se chama Joana e diz que estava procurando por ela. Desconfortável, Luciana pergunta por que Rodrigo está procurando, o que ela fez. Nesse instante, Clara se aproxima e diz que Rodrigo só queria reclamar porque Joana não está os atendendo bem. Clara diz que o noivo dela queria uns cigarros e manda ela se apressar. Cláudio fica de olho em Rodrigo e Clara. Maximina e Roselena discutem por causa do casamento de Rodrigo e Clara. Roselena diz a Maximino que está incomodada e para ele dizer quem tem humor para organizar um casamento nesse momento, quando o filho deles está tetraplégico em uma cama. Nervosa, Roselena diz que está claro para ela que Clara e Julieta, a única coisa que tem é pressa para pertencer à família deles, os Torres Landa. Luciana está esperando para usar o banheiro, quando Lastra chega e começa a agarrá-la à força. Luciana tenta se defender. Rodrigo chega, manda Lastra soltar Luciana e dá uma porrada nele, o fazendo cair. Luciana corre para os braços de Rodrigo. Rodrigo diz para Luciana não se preocupar, para entrar no banheiro, e os amigos e ele começam a brigar com os homens de Lastra. Rodrigo e os amigos saem da boate e ele conta para Clara o que aconteceu. Clara recrimina Rodrigo por ter defendido a garçonete. A polícia interroga Lastra e ele coloca a culpa da briga em Luciana. Luciana não se intimida e diz ao policial que Lastra tentou agarrá-la à força. Furioso, Lastra diz ao policial que Joana está mentindo e que o agrediu. Em casa, Clara reclama com Rodrigo por ter defendido a garçonete. Diz que ele se rebaixou, os colocou em risco e a deixou só, por uma mulher que nem conhece. Rodrigo diz que ninguém tem o direito de faltar o respeito com uma mulher, seja ela o que for, e vai embora irritado. Lastra exige que o policial leve Joana, a acusando de ter roubado a carteira dele, e a chama de vagabunda. Furiosa, Luciana dá uma bofetada em Lastra e diz para ele não voltar a insultá-la. O policial diz que ninguém sairá da boate até que a carteira de Lastra apareça. A carteira de Lastra é encontrada, mas ele diz que falta dinheiro e que com certeza foi Joana quem pegou. Cláudio diz que já chega, que é advogado, e que Lastra não pode continuar acusando aquela jovem que é inocente. Cláudio diz que Lastra quis abusar daquela moça e há testemunhas. Lastra diz que vai processar Cláudio por estar o ameaçando e a Joana, que vai se encarregar de fazer da vida dela um inferno. Lastra vai embora. Cláudio diz para Luciana não temer, que tem quem a defende, ele. Clara conta para a mãe o que aconteceu na boate. Ivan diz para Luciana nem pensar que ele vai lhe pagar algo. Luciana dá adeus a Ivan e sai da boate com Violeta. Cláudio leva Violeta e Luciana para casa. Ele dá o seu cartão para Luciana e diz que qualquer problema que ela tiver, ele pode ajudá-la. Violeta pergunta por que Cláudio defende Luciana. Cláudio diz, bom, porque eu poderia ter tido uma filha como ela. Violeta diz a Luciana que depois elas têm que falar com Ivan. Luciana diz que não vai falar com Ivan. Violeta diz que Luciana tem que pedir perdão para Ivan e se ele disser para ela se desculpar com Lastra, não tem outro jeito, que o faça. Rodrigo pensa em Luciana. Luciana também pensa nele e diz que ele está comprometido. Quarta-feira, 5 de julho. Violeta diz a Ivan que Luciana e ela estão ali para pedir perdão a ele. Luciana diz a Ivan que não fez nada, que não foi pedir perdão a ele e só está ali para que ele não demita a amiga dela. Ivan pergunta se Luciana não tem medo do processo que o Sr. Lastra irá abrir contra ela. Nesse instante, Rodrigo chega à boate querendo saber como está a moça da briga da noite passada.
Luciana e Violeta ficam surpresas, mas não deixam Rodrigo perceber que elas são as mulheres que estavam na boate à noite. Ivan leva Rodrigo para conversar em outro lugar e o faz acreditar que a moça, Joana, com quem ele está preocupado, é uma qualquer e que roubou a carteira do Sr. Lastra. Rodrigo vai embora. Enquanto isso, Luciana diz a Violeta que conheceu aquele rapaz e o irmão dele no povoado. Maldoso, Ivan diz a Luciana que aquele rapaz gostou da Joana e lhe perguntou quanto ela cobrava. Luciana fica decepcionada com o que ouve. Estela avisa Luciana que Lourenço ligou e diz que acha que a mãe dela continua mal por causa da mão quebrada. Aflita, Luciana pergunta o que vai fazer agora. Paz chama a atenção de Lourenço por ter ligado para Luciana e diz que só Deus sabe o que a filha deve estar sofrendo onde está. Lourenço vê que Procópio está os observando e faz ele correr dali. Paz diz ao filho que morre de medo só de imaginar que o seu Aquiles descubra onde a Luciana está. Brígida sugere a Roselena que contrate outra pessoa para ajudá-las com o serviço da casa. Roselena encarrega Matilde de encontrar alguém de confiança. Clara e Rodrigo namoram e combinam de saírem para jantar. Matilde conversa com sua irmã Estela e pede para ela indicar alguém para trabalhar na casa dos Torres Landa. Nesse momento, Luciana chega na casa de Estela e ela diz a Matilde que já encontrou a pessoa que ela precisa. Estela diz a Luciana que ela vai trabalhar na casa da família Torres Landa. Maximino fala com a mulher ao telefone. Ele diz: "É verdade que eu sou o seu amor? Eu também sinto a sua falta, pequena." Clara diz a Rodrigo que ele quer se casar com ela, mas ela não vê nenhum anel de noivado no dedo dela. Rodrigo diz que amanhã ela terá o anel. Clara diz que amanhã então eles vão marcar a data para o casamento. Estela e Luciana chegam na mansão Torres Landa. Matilde pede para elas esperarem enquanto ela vai abrir a porta da cozinha para que elas entrem. Jana aparece e pergunta quem Luciana é. Luciana se apresenta e diz que foi pedir trabalho para a senhora Roselena. Jana diz que Roselena é mãe dela e pede para Luciana ajudá-la com seus livros. Furiosa ao ver Luciana em sua sala, Roselena maltrata, pergunta quem ela é e o que faz na casa dela. Jana diz à mãe que pediu ajuda de Luciana. Roselena manda Jana calar a boca, diz que não está falando com ela e toma os livros das mãos de Luciana. Matilde chega, pede perdão a Roselena e diz que Luciana é a nova empregada. Roselena diz: "Pois então que ela entre pela cozinha." Luciana fica assustada com a atitude de Roselena e com medo de não conseguir o trabalho. Luciana diz a Estela e Matilde que não tinha o porquê a senhora ficar tão nervosa assim. Matilde diz a Luciana que com a patroa nunca se sabe, que de repente ela tem os seus problemas. Rodrigo comenta com Jana que vai fazer a sua festa de noivado no final de semana. Jana diz que o irmão não pode se casar com Clara, porque ela é falsa. Roselena repreende Matilde, diz que ela sabe muito bem que os empregados não podem entrar pela porta principal e pede para ela e Estela a deixarem a sós com Luciana. Roselena diz a Luciana que vai lhe dar uma oportunidade, mas ela estará à prova e no menor erro que cometer, vai embora. Roselena diz para Matilde preparar o café da manhã de Patrício e manda Luciana levar para ele. Luciana chega com o café da manhã para Patrício. Incomodado, Patrício diz que se a mãe tem um pouco de respeito por ele, que o deixe só e que não quer que ninguém entre no quarto dele. Luciana diz a Matilde que o jovem Patrício deixou muito claro que não queria que ela entrasse no quarto dele. Matilde diz a Luciana que Patrício está muito mal e conta como ele sofreu o acidente. Maximino se encontra com sua amante. Procópio entrega para Madalena o envelope que Aquiles mandou para a Paz. Rodrigo diz a Patrício que vai para Miami naquele momento, porque o pai deles quer comprar ações de um clube de golfe e ele foi só se despedir. Brígida diz para Luciana não cantar a vitória antes do tempo, porque se o jovem Patrício não aceitar que ela o atenda, significa que ela não serve para o que querem contratá-la. Matilde pede para Luciana pegar a jaqueta de Rodrigo. Apressado, Rodrigo desiste de esperar pela jaqueta e vai saindo de casa. Luciana vai correndo para entregar a jaqueta para o patrão, sem nem imaginar de quem se trata. Ao ver Rodrigo, ela fica surpresa. Luciana fica sem reação ao ver Rodrigo e não leva a jaqueta para ele. Brígida toma a jaqueta da mão de Luciana e a leva até Rodrigo.
Rodrigo sai de viagem sem ver Luciana. Brígida pergunta se os neurônios de Luciana congelou e a chama de mocinha tonta. Sozinha, Luciana diz: é ele, é o rapaz da estrada, do trem, do interior e da boate inferno, Rodrigo Torreslanda. Rodrigo avisa Clara que está saindo de viagem. Clara diz a ele que vai organizar a festa de noivado com a mãe dele. Brígida diz a Luciana que percebeu que ela ficou impressionada com Rodrigo, mas ele não gosta de gente como ela e avisa que a senhora Roselena lhe deu uma oportunidade e na primeira falta ela colocará na rua. Matilde diz para Luciana não se preocupar e não fazer caso da amargurada da Brígida. Jana trata a Luciana muito bem e diz para ela chamá-la só de Jana, nada de senhorita. Roselena manda Luciana ir buscar água e diz que Jana sabe muito bem quais são as regras daquela família, ela no seu lugar e os empregados no seu. Maximino e Luciana se conhecem. Madalena entrega para Paz o envelope que Aquiles mandou. Aquiles enviou um vale para Paz para que ela cuide da mão e diz que aquele presente é por ela ser a mãe da Lucianinha. Furiosa, Paz amassa o vale e o joga no chão. Quinta-feira, 6 de julho. Luciana pede para Estela avisar a família dela que ela já está trabalhando e está bem e os ama muito. Aquiles diz a Procópio que enviou o vale para Paz, para Luciana pensar que ele se importa com a família dela e assim comoveu seu coração. Clara liga para Roselena para falar da festa de noivado. Roselena diz que Clara pode deixar, que ela pode organizar a festa sozinha. Agora sabendo quem é o jovem Patrício, Luciana pede para Matilde deixá-la levar o café da manhã para ele. Patrício fica emocionado ao ver Luciana. Luciana diz a Patrício que se lembra muito bem dele. Patrício diz que ele também. Patrício chora e Luciano consola. Luciana diz a Matilde que o jovem Patrício quase terminou o café da manhã todo. Matilde fica feliz. Em Miami, Rodrigo compra um anel de noivado para Clara. Chega o dia da festa de noivado de Rodrigo e Clara. Rodrigo chega em casa, vê que já tem muitos convidados e resolve entrar pela porta de serviço. Rodrigo fica surpreso ao encontrar Luciana na cozinha e diz: você? Claro que é você. Como é pequeno esse mundo, não? Ela diz que agora trabalha na casa dele e se chama Luciana. Rodrigo tenta conversar com Luciana, mas não consegue, porque Matilde chega e diz que todos estão esperando. Rodrigo pede licença a Luciana e se retira da cozinha. Patrício e Rodrigo conversam sobre Luciana estar trabalhando na casa deles. Rodrigo diz que Luciana é encantadora e pergunta ao irmão como ela chegou na casa deles. Patrício diz que não sabe. Na boate Inferno, Lastra manda Ivan localizar Joana, porque ele precisa da direção dela para lhe mandar o processo. Violeta está por perto e fica atenta à conversa dos dois. Lastra diz a Ivan que contratou um advogado muito bom e pediu que ele coloque Joana na cadeia por uma boa temporada, para ver se ela aprende. Cláudio Linhares encontra seu amigo advogado e fica sabendo que ele pegou o caso de Lastra para colocar uma jovem na cadeia, que se chama Luciana Jacinto Flores. Clara diz a Rodrigo que sentiu muita falta dele. Oscar vai até a cozinha, fica encantado com Luciana e pergunta qual é o nome dela. Luciana se apresenta. Nesse momento, Clara e Rodrigo chegam. Arrogante, Clara pergunta a Luciana onde Matilde está. Gentil, Rodrigo diz para Clara parar e, muito educado, pede para Luciana dizer a Matilde para servir mais aperitivos aos convidados. Oscar e Luciana saem e Clara pergunta a Rodrigo desde quando ele tem tanta consideração com os empregados. Rodrigo pergunta o que está acontecendo com Clara e diz que ela não tem por que maltratar Luciana. Oscar vai atrás de Luciana, pergunta se ela está bem e diz para ela não ligar para Clara, porque ela é uma amargurada. Violeta liga na mansão Torreslanda para falar com Luciana. Rodrigo atende e, como Luciana não está por perto, Violeta pede para ele dizer à amiga que ela ligou. Irritada, Clara diz às amigas que acha que conhece a nova empregada dos Torreslanda, mas não sabe de onde. Marcos observa Luciana, diz que ela lembra a garçonete da boate e pergunta a Rodrigo de onde ele atirou. Rodrigo diz que o amigo está louco, Luciana não é a garçonete da boate e que ficou sabendo que ela é uma ladra de carteira. Rodrigo chama Luciana para pegarem algumas garrafas de vinho e diz que Violeta ligou para ela.
Luciana quase deixa a caixa cair. Rodrigo a ajuda e os dois se olham fixamente. Rodrigo diz que Luciana é muito bonita e a beija. Luciana interrompe o beijo e pergunta por que Rodrigo fez isso. Rodrigo diz que não sabe, que teve vontade de dar um beijo nela e se aproxima para beijá-la novamente. Luciana não permite e dá um tapa na cara dele. Surpreso, Rodrigo pergunta o que está acontecendo com ela. Luciana diz: "Não sei, me deu vontade de te dar um tapa." Rodrigo diz que é a primeira vez que uma mulher se ofende porque ele lhe deu um beijo. Luciana diz que com ela, ele se enganou e tenta sair. Mas Rodrigo pede para ela não ir, para ficar tranquila, que foi só um beijo e a quem importa. Luciana diz que a ela, e como vê que não importa para ele, vai lhe pedir um favor, que ele fique no seu lugar e ela no dela. Cláudio diz a Violeta que falou com o advogado de Lastra e precisa falar com Luciana. Roselena não se conforma de que Rodrigo e Clara não se casem pela igreja e diz a Julieta que isso está muito mal. Julieta diz que acha que o que importa verdadeiramente é que eles se amem e ninguém pode negar o imenso amor que Clara sente por Rodrigo. Rodrigo diz a Luciana que tá bom, que não pensou que fosse para tanto e pede para ela continuar ajudando a pegar as bebidas. Rodrigo pega o champanhe para Clara e pergunta se Luciana gostaria de provar. Luciana diz: "Muito obrigada, eu não gosto de tomar o que não é meu." Clara encontra Rodrigo e Luciana com as caixas de bebidas e pergunta a ele onde está o champanhe dela. Rodrigo diz: "Aqui está o seu champanhe. Vamos brindar com os amigos, senhorita." Clara corta ele e diz: "Futura senhora Torreslanda." Ao lado dos pais e dos amigos, Rodrigo e Clara formalizam o noivado. Luciana vê tudo de longe e sofre. Lastra oferece muito dinheiro a Violeta para que ela lhe diga onde ele pode encontrar Luciana. Lastra diz que o Violeta o ajuda ou vai parar na cadeia. Rodrigo e Clara vão brindar com Patrício. Rodrigo dá um pouco de champanhe para o irmão. Clara diz para o cunhado beber um pouquinho mais. Patrício diz que fica sufocado, se engasga com facilidade e somente a Luciana sabe como fazer para que não aconteça isso. Matilde parabeniza Rodrigo e diz para Luciana fazer o mesmo e lhe dá um abraço. Sem graça, Luciana se aproxima de Rodrigo, que a abraça. Nesse momento, Clara entra na cozinha e pergunta se Rodrigo está abraçando os empregados. Rodrigo diz a Clara que pediu a Matilde e Luciana para que o parabenizassem pelo noivado deles. Clara diz a Rodrigo que da Matilde ela entende, porque é a babá dele, mas a doméstica... Clara sorri ironicamente, diz que Rodrigo é tão bom, dá um beijo nele e o chama para conversarem com Julieta e Constanza. Irritada, Luciana diz a Matilde que está incomodada, porque sabe que aquela senhora se acha melhor do que ela. Matilde diz a Luciana que Clara simplesmente está com ciúmes, porque ela é muito bonita. Sozinhos, Clara chama a atenção de Rodrigo pelo que viu na cozinha. Diz que ele tem o seu lugar e os empregados o deles, e que há classes e níveis. Sexta-feira, 7 de julho. Luciana se lembra do beijo de Rodrigo e se pergunta por que ele a beijou. No dia seguinte, Matilde e Luciana visitam Estela. Rodrigo pergunta a Brígida o que ela pensa da Luciana. Brígida diz que pensa que Luciana é uma moça que aparenta ser boa, ingênua e compreensiva, mas ela é muito observadora e essas mocinhas são muito perigosas. Ela não confiaria nelas para nada. Luciana conta para Matilde como foi a experiência dela na boate em que Violeta trabalha. Luciana fala sobre Lastra e que Rodrigo a defendeu. Paz liga para Luciana e a tranquiliza, dizendo que amanhã vai ver o médico para cuidar da sua mão. Paz diz a Luciana que Aritia escreveu uma carta para ela. Luciana pede a Matilde o endereço de onde trabalha para a mãe enviar a carta de Aritia. Surpresa ao escutar Luciana dizer o nome de Matilde. Paz pergunta quem é. Luciana diz à mãe que Matilde é uma senhora muito linda que trabalha com ela. Paz fica sem reação. Matilde liga na mansão para pegar o endereço para Luciana. Jana passa o endereço para Luciana. Rodrigo pega a extensão e pede para a irmã deixar ele falar com Matilde. Jana sai da linha. Brígida fica escondida, observando Rodrigo. Rodrigo diz: Luciana, você está aí? Luciana diz: sim, jovem, sim, vou passar para Matilde. Rodrigo diz: não, Luciana, eu não quero falar com ela, quero falar com você. À noite estive pensando em você, no que te fiz. Me desculpa, por favor. Brígida se pergunta o que Rodrigo fez a Luciana.
Rodrigo diz a Luciana que a hora que a vê, lhe pedirá desculpas pessoalmente. Luciana diz a Rodrigo que está bem. Dá tchau e desliga o telefone. Sozinha, Brígida diz: já dizia eu que essa aranha era pura hipocrisia. O que dirá a senhorita Clara se ficar sabendo? Ariete fica muito feliz ao saber que já pode enviar carta para Luciana. Ivan segue Luciana e Matilde. Brígida liga para Clara e diz que quando ela for à casa dos Torreslanda, tem algo muito confidencial e delicado para dizer a ela. Violeta diz a Paulo que o velho Lastra lhe ofereceu muito dinheiro para que ela dê a ele o endereço de onde Luciana trabalha. Paulo pergunta se Violeta vai dar. Violeta diz que é claro que não. Ivan descobre onde Luciana trabalha e diz que o senhor Lastra vai ficar muito feliz quando ele lhe der o endereço dela. Luciana conversa com a Virgem. Ela diz que sabe que o que Rodrigo fez não foi bom, porque ele tem uma noiva e ela não quer fazer mal a ninguém, mas pergunta o que faz para evitar o que está sentindo e pede que a Virgem a ajude a não sentir. Serápio leva flores para a paz. À noite, Luciana está levando lanche para Patrício. Roselena diz que ela mesma vai levar e a manda ir para o quarto. Rodrigo entra e pede para Luciana esperar. Nisso, Clara chega na mansão Torreslanda. Rodrigo pede desculpas a Luciana pelo que aconteceu, diz que se sente muito mal e promete a ela que isso nunca mais vai voltar a acontecer. Luciana diz que sabe que não vai voltar a acontecer e já está esquecido. Rodrigo pergunta se ela esquece tão fácil um beijo. Ele se aproxima dela, segura sua mão e pede para ela respondê-lo. Clara fica ali parada, observando eles. Rodrigo volta a pedir para Luciana responder e pergunta se ela já esqueceu. Luciana diz que ele já se desculpou, não precisa se preocupar. Nesse momento, furiosa, Clara se aproxima deles e pergunta a Rodrigo o que aquilo significa. Luciana pede licença e vai saindo. Clara diz a Luciana: um momento, eu não quero voltar a te ver perto do meu noivo. Você se dá conta do que é nessa casa? Uma empregada. Rodrigo diz a Clara que já chega, que vai levá-la para casa e pede que por favor Luciana se retire. Clara manda Rodrigo soltá-la e não tratá-la como uma estúpida, porque ela não é. Clara diz que se Rodrigo pensa que ela vai permitir que ele a humilhe como tem feito, está muito enganado. Rodrigo diz a Clara que já chega e que não tem um porquê ela ficar assim. Cheia de raiva, Clara diz: ah não? Espero que um dia você esteja se beijando com a moça? O que a sua mãe diria se ficar sabendo? Me responde. Rodrigo diz que vai esperá-la lá fora e sai. Maximino presencia toda a discussão entre Rodrigo e Clara. Em seu quarto, Luciana chora. Clara não permite que Rodrigo a leve para casa, diz que não precisa de nada dele e vai embora sozinha. Matilde vê Luciana chorando e pergunta o que aconteceu. Luciana diz a Matilde que a senhorita Clara gritou com ela, a insultou e disse para ficar longe do noivo dela. Matilde pergunta a Luciana por que Clara fez isso. Luciana conta para Matilde como as coisas aconteceram e que Rodrigo a beijou. Surpresa, Matilde diz a Luciana que isso não devia ter acontecido e que espera que Roselena não fique sabendo, porque se souber, no mesmo momento a colocará para fora. Clara chama a Luciana de maldita mosca morta, jura que isso não vai ficar assim e que vai tirá-la da casa dos Torreslanda. Rodrigo conta para Patrício a discussão que teve com Clara por causa de Luciana e revela ao irmão que à noite a beijou. Patrício não gosta nada disso. Clara conta para a mãe o que viu entre Rodrigo e Luciana e diz que amanhã mesmo vai dizer para Roselena para que ela a demita. Julieta diz que é isso que a doméstica merece. Irritado, Patrício diz que Rodrigo não deveria ter faltado respeito assim com Luciana. Rodrigo diz que já sabe que é um imbecil, um estúpido, mas o que acontece é que ele a viu tão perto, tão linda. Patrício não permite que Rodrigo termine de dizer o que está pensando e pede para ele sair do quarto dele. Maximino diz a Roselena que Luciana não parece uma empregada, parece uma jovem de boa família. Antipática, Roselena pergunta desde quando Maximino presta tanta atenção nos empregados. Maximino diz que só disse que Luciana não parece uma empregada, e isso é tudo. Cláudio se encontra com Bernardo, o advogado de Lastra, e pergunta o que ele quer de Luciana. Bernardo diz que Lastra quer a moça, quer que ela peça perdão para ele e, se puder, tirar dela algo mais. Bernardo diz que Cláudio sabe como são esses tipos. Cláudio pergunta quando Bernardo vai apresentar a denúncia. Bernardo diz que naquela noite vai ter o endereço de onde Luciana trabalha e então depois fará isso. Ivan liga para Lastra e diz que tem o endereço de onde Luciana trabalha.
Violeta conta para Luciana que Lastro ofereceu dinheiro para ela, em troca dela lhe dar o endereço do trabalho dela. Luciana diz a Violeta que precisa vê-la, que tem muitas coisas para contar para ela, pois ali as coisas estão muito complicadas. Luciana volta para a mansão. Clara chega e manda ela esperar, porque as duas têm que conversar.